Fala galera, e chegamos ao segundo episódio de What If. Mas antes de começar a crítica assim, ó, já curte o vídeo, assina o canal, preciso muito dessa ajuda e já coloca nos comentários o que achou desse segundo episódio. Eu vou dar um grande spoiler do que eu achei desse segundo episódio, cara, gostei e muito. Mas antes de começar assim, ó, coloca nos comentários, cara, pra gente já poder trocar essa ideia, poder debater. E uma coisa muito importante assim, ó, essa crítica aqui, tá sendo feita diretamente, acabei de assistir o episódio, então não vai ter trilha, não vai ter edição, não vai ter inserção de imagem, não vai ter absolutamente nada. Pra quem já acompanha no canal aqui, cara, quando tem séries da Marvel, eu assisto diretamente já, no momento que lança no Disney Plus e já venho aqui para fazer a crítica. Então como é que vai funcionar assim? Tudo e qualquer coisa pode acontecer a partir de agora, porque assim, ó, cara, quem sabe faz ao vivo já dizia, né? Então, cara, vamos lá assim, ó. Esse episódio é muito centrado, né, nessa inversão em relação ao Pantera Negra e o Guardiões da Galáxia, assim, né? E é incrível, cara, a maneira como eles conseguiram criar esse roteiro envolvendo essas duas histórias e como tudo funciona muito bem. Tudo funciona muito bem dentro desse roteiro aqui. E a explicação do porquê que o T'Challa, ele vira o Senhor das Estrelas, cara, é muito coerente. É muito coerente, porque é basicamente o princípio da história que a gente vê no Guardiões da Galáxia, né, de como o Peter Quill é levado pelo Yondu. Então, funciona tudo perfeitamente bem. E a gente já vê a história acontecendo, né? No momento onde o Senhor das Estrelas tá lá na parte da missão. Pena que não teve ele dançando, cara. Ia ser muito engraçado se tivesse ele dançando também. Vendo, até dançando de uma maneira diferente, que não fosse tão, né, espalhafatosa como o Peter Quill dançava no Guardiões da Galáxia, mas que tivesse também, assim, uma referência também legal, assim. Mas, de repente, não teve também porque eles não acharam uma maneira como colocar, né, a dança funcionando ali. Mas o legal é que o Korra, ele automaticamente é muito fã do Senhor das Galáxias e já dá aquela inversão, né? Senhor das Galáxias, não, Senhor das Estrelas, e já dá aquela inversão, assim, ó, incrível, cara, de percepção, né? Que a gente tem do primeiro Guardiões da Galáxia, assim. Que já para, quando ele para e fala, Who? E aqui, cara, é tu, não sei o que, tererê, sou grande fã, não sei o que, sabe das missões, sabe de tudo, sabe o que que fez, sabe não sei o que. Cara, funciona muito bem para esse episódio. E como ali, né, os saqueadores estão formados, cara, com o Thanos. O Thanos estando junto e quem convenceu o Thanos a desistir do plano. É o plano que a gente conheceu, né, literalmente lá, tanto no Guerra Infinita, cara, e no Ultimato ali, dessa resolução de como, né, aconteceu ali realmente o genocídio, como é falado, e todo mundo comentando, né, cara, teu plano é ruim, cara, e significava genocídio. Não, mas eu tinha uma grande ideia, não sei o quê. É legal como eles conseguem colocar de uma maneira leve, tá? Porque, obviamente, né, o Arif, ele é feito principalmente para um público, cara, mais jovem, assim, não importa, cara, né, minha juventude já foi há muito tempo, eu sou eternamente jovem, eu assisto, vou assistir todo o Arif, vou assistir as coisas, mas eu identifico muito bem que o Arif, ele é para um público bem mais amplo, né, do que até uma série de live action da Marvel. Então, a maneira como eles conseguem ir trabalhando essas questões do Thanos é muito massa, assim, dentro do episódio. E quem, né, conseguiu convencer com argumentos o Thanos que ele estava errado no plano dele. Por mais que o Thanos coloque ele, não, mas cara, o plano tinha ali alguns, né, resultados ali, ele tinha alguns princípios bons ali, porque ele vinha aleatório, né? Como ele fala no final também lá em Wakanda. Cara, podia ser aleatório, né? Ele ia funcionar porque, né, o estalo. Cara, foi o T'Challa com argumentos importantes ali que convenceram o Thanos a desistir do plano dele, né? E como eles tratam ali, e já vai, cara, e já segue, entendeu? E a inversão que eles fazem com o colecionador também, do colecionador ter, né, a importância que o Thanos teria nessa parte realmente de antagonista, e os soldados que eram do Thanos agora são os soldados do colecionador e funcionam praticamente da mesma forma, como se fossem com o Thanos, os mesmos poderes, e a maneira como o T'Challa vai conseguindo trabalhar também uma questão muito importante, né? Por mais que o episódio assim, nunca esqueça, principalmente o pai do T'Challa, que a gente vê ainda na infância dele lá, mas que consegue trabalhar a relação dele com o Yoon. Tipo, tá muito bem trabalhada também. E isso que é muito massa, tá? Ele não perde também a essência que tem em relação ao Guardiões da Galáxia, por mais que ele tá recriando em cima, né, nessa junção das histórias ali. Isso tudo funciona, cara, muito bem pro episódio, assim. E, cara, acontece bastante coisa nesse episódio, sabe? E, pra mim, cara, toda essa. Não só os acontecimentos, tá? Mas essa grande homenagem que tem de ter sido pô, o último trabalho do Chadwick
não só em relação ao Marvel, mas o último trabalho realmente do Chadwick que ele realizou e aquela homenagem no fundo, tão, tipo, logo que acaba o episódio, né, antes de até entrar a parte dos créditos, né, é muito interessante, porque para mostrar essa importância, né, de também de ser o último trabalho, e isso bate muito com o que já tinha rolado nas primeiras impressões, né, dos críticos que já tinham assistido, eles receberam já os 3 primeiros episódios, né, e o que eles sentiram muito de assistir esse episódio. Então, esse sentimento está muito presente aqui nesse episódio também, né. Ele é, assim, um episódio muito importante por ser essa representatividade do último trabalho do Chadwick. E o personagem está muito bem desenvolvido ali, está muito da essência do que é, né? O T'Challa está muito da essência também de elementos importantes assim que tem no Guardiões da Galáxia, como essa relação do Jonas, essa relação de filho e de pai, por mais que, cara, é menos de meia hora, né, o episódio, então é muito rápido. Então, obviamente, não vai ter um tempo de construção como teve nos filmes e tudo mais, mas o princípio tá ali. E eu entendi, o princípio tá ali, e é isso que realmente importa. E, cara, a parte do Drax tirando foto com o T'Challa, de também ser um grande fã do T'Challa, dos feitos do T'Challa, dele ter salvo, né, a família do Drax, né, da invasão. Aqueles elementos ali que tu reconhece, assim como teve no primeiro ali, né, do Arif, que tu vai reconhecendo e que tu, pô, legal, massa, entendeu? A maneira como eles vão criando. E eu acho que esse roteiro do segundo episódio, ele consegue trabalhar melhor que o roteiro do primeiro episódio, tá? Não só por causa de trabalhar bem os elementos dessas duas obras, de conseguir deixar, cara, algo claro que poderia ter conhecido realmente, né, dentro desse universo do Arif, deles terem pego a criança errada. E essa criança realmente ter sido T'Challa, de ter saído ali naquele momento da proteção de Wakanda e ter sido, cara, puxado. Então isso tudo funciona muito bem. Eu acho que o ritmo também desse episódio para acontecer muita coisa, não ser algo mais original, né, dentro daqueles acontecimentos ali do que é no primeiro o Arif. Eu acho que isso também, ao olhar da galera toda, vai cair muito mais, sei lá, fácil dentro da percepção, ou no gosto mesmo, tá? Vamos falar de gosto direto, cara, vai ter muito mais no gosto do que do primeiro episódio, assim. E eu gostei do primeiro episódio, cara. Eu não senti essa versão no primeiro episódio e tudo mais, não senti isso mais do mesmo, como muita gente, né, que assistiu o episódio e foi fazendo, né, os comentários sobre o primeiro episódio, assim, foi falando sobre não sei o que. Eu não senti, cara. Eu gostei bastante do primeiro episódio, assim. E óbvio, cara, eu entendo que existe uma grande diferença na maneira como desenvolver o roteiro para esse segundo episódio. Ele é, sim, mais elaborado do que o primeiro episódio, tá? E também, o ritmo dele, ele, por também ser mais elaborado, ele acontece de uma forma melhor, né? Dentro dessas possibilidades que o Arif tem colocado aqui. Mas agora, galera, quero saber de vocês, assim, o que vocês acharam desse segundo episódio aqui? E dentro, assim, qual é a expectativa que vocês têm para esses próximos episódios que a gente vai ter do Arif? Lembrando que é muito importante, toda a quarta-feira eu vou assistir o episódio, vou vir aqui para falar, para poder conversar com vocês. Então, assim, ó, curte o vídeo, assina o canal para não perder absolutamente nada e coloca nos comentários, galera. Tô para saber o que vocês acharam, poder trocar essa ideia e tudo mais. Então, galera, até o próximo episódio do Arif. Take 04, viva o sonho aqui!